E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 19/12. E no final do vídeo, o bilhete pronto. Então vamos começar com a Premier League do Egito. Haras contra Al-Masry. O Haras é o 18º e o Al-Masry o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Haras venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Al-Masry venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Zamalek contra Cerâmica Cleópatra. O Zamalek é o segundo e o Cerâmica o quinto. Nos últimos 5 jogos o Zamalek venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Cerâmica venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Zamalek, 2-1 e 4-2. Palpites, Casa vence, empate anula. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Betis contra HJK. O Betis é o 17º e o HJK o 29º. Nos últimos 5 jogos o Betis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o HJK venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, Casa vence no ao vivo. Chelsea contra Shamrock. O Chelsea é o primeiro e o Shamrock o sexto. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu todos. Nos últimos 5 jogos o Shamrock venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, Casa vence no ao vivo. Heidenheim contra Galen. O Heidenheim é o 15º e o Galen o 30º. Nos últimos 5 jogos o Heidenheim perdeu os 5. Nos últimos 5 jogos o Galen venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, Casa vence, empate anula. Panathinaikos contra Minsk. O Panathinaikos é o 18º e o Minsk o 33º. Nos últimos 5 jogos o Panathinaikos venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Minsk venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, Casa vence. Harp contra Copenhague. O Harp é o 9º e o Copenhague 16º. Nos últimos 5 jogos o Harp empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Copenhague venceu todos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vitória de Guimarães contra Fiorentina. Vitória de Guimarães e Fiorentina. O Vitória é o segundo e a Fiorentina terceiro. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Inglaterra. Tottenham contra Manchester United. Nos últimos 5 jogos o Tottenham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o United venceu 3 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. Uma vitória do Tottenham e um empate, 3-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Itália, Inter contra Udinese. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Udinese venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias da Inter. Palpite, Casa vence. Copa da Holanda, Ajax contra Telstar. Nos últimos 5 jogos o Ajax venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Telstar venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, Casa vence no ao vivo. Ladies Cup Brasil. Bahia feminino contra a seleção do Paraguai. Palpite, Casa vence. Turma, e aqui está o bilhete pronto. E se essa informação foi útil para você, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Eu sou o André e eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.